Você tocou num aspecto que ele é uma dor de muita gente, que muita gente sequer percebe, que são a questão das crenças. Sim. Né? E como é que a gente consegue construir um processo de educação financeira para uma criança sem também criar crenças limitantes nela? Sim. Porque o processo de educação, ele é um processo de escolhas, né? É. E aí você tem uma linha ali muito tênue entre educar e deseducar também, né? Exatamente. E a principal coisa que hoje ainda acontece, e muito você sabe bem disso, que é fazer com que o dinheiro dentro de casa seja um tabu. De que ele não seja falado, é proibido falar de dinheiro dentro de casa. Então a gente vê casais que não se comunicam, que não falam sobre isso. Você vê casais completamente desalinhados quando o assunto é dinheiro. Você tem um mais poupador, o outro é mais gastador. A criança, quando é sem maldade, quando ela entende quem é o poupador e quem é o gastador, ela vai para quem é mais interessante para ela. Não que seja por maldade, como eu falei, mas é um jogo ali de interesse, o que eu quero. Quem é que pode me dar o que eu quero? Então, o alinhamento entre o casal, e aí a gente entra... São 3 fundamentos básicos que a gente tem na educação financeira infantil que a gente trata. E o primeiro deles, os 3 são, a gente chama do 3-6, e o primeiro dele é o compromisso. Então, quando você tem o compromisso, você tem casais que estão compromissados em se alinhar financeiramente para educar o filho, para educar a criança. Você pode ter desavenças, é normal. Você pode ter visões diferentes do que você quer para o seu dinheiro que você ganha e a forma como lidar com o filho, mas você precisa encontrar um ponto comum. Para justamente não entrar nessa questão de um quer educar demais e o outro acha que é exagero, que não precisa, ou que dinheiro não é coisa de criança, que ele não precisa estar sabendo disso agora, está muito cedo ainda, ele é muito jovem, ele vai ter tempo para isso. Vamos esperar ele ser adulto, para ele poder entender quais são as regras do jogo, qual é a regra do dinheiro, como é que a coisa funciona, e talvez nesse ponto seja tarde demais. Então, um alinhamento entre o casal é fundamental, porque é esse compromisso que talvez seja a linha tênue entre educar e deseducar. E a criança ainda fica confusa, né? Sim, sim. E é interessante como uma coisa vai ligando a outra, né? Se você pegar o livro, assim, campeão de educação financeira para casais, que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Sim, né? Do Cerbasi, o livro best-seller desde 2004, se não estou enganado, ele traz lá uma reflexão muito poderosa, logo no início do livro, que é o seguinte: muitos casamentos ou relacionamentos entre casais acabam por conta de vários motivos, e se coloca entre eles o fator financeiro, o aspecto financeiro ali, mas tem outros motivos que são chamados de outras coisas que, na verdade, o problema é financeiro. Né? Por exemplo, o casal, na fase do namoro, estava acostumado a sair muito para cinema, para restaurante, para lazer em geral, e depois, né, se casa e aí assume outros compromissos e para de fazer esse tipo de coisa. E aí o esposo ou a esposa pode reclamar de falta de romantismo, né? E às vezes isso acaba num término, sendo que, na verdade, o problema é um problema financeiro, que está ali sendo maquiado, né? As pessoas não expõem, né? Um ou outro não expõe e tal. E o problema, de fato, a causa do problema, ela não é evidenciada. Sim. As pessoas não sabem. E aí você tocou num ponto muito interessante, porque primeiro tem que haver um alinhamento entre o casal, né? Sendo que para você chegar nesse alinhamento, para cuidar da educação financeira da criança, você tem que ter um alinhamento entre o casal. É isso. E aí, assim, infelizmente, a realidade que a gente vê é que tem muitos casais que não conseguem ter ainda esse alinhamento, seja por falta de vontade, né? Vou colocar aqui entre várias aspas, tá? Seja também por não saber como fazer. Sim. Não ter uma noção ali do direcionamento.